Boa noite, irmãos. Esta noite vamos estar meditando no Salmo 3, nos versículos de 1 a 8. Salmo 3, versos de 1 a 8, que é mais um salmo do salmista Davi. E este salmo ele nos ensina que do Senhor é a salvação. Versículos 1 e 2 introduzem este salmo. Diz o verso 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra lida, e nesse momento vamos meditar na mesma e pedimos que o Senhor abra nossos corações, que possamos nós deixarmos que o Senhor fale conosco e que possamos, a partir desta mensagem, viver mais próximo do Senhor, deixando que o Senhor cuide de cada necessidade das nossas vidas. Aumenta nossa confiança em Ti, ó Pai. Pedimos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, quando Absalão, filho de Davi, chamou adversários de seu pai e tentou tomar o trono em Jerusalém, o rei Davi saiu de sua cidade chorando, andando descalço e com a cabeça coberta. Segundo Samuel 15:30, narra isso. No caminho, Davi recebeu notícia de traição e encarou sujeitos que amaldiçoaram ele. Com certeza foi difícil para o rei Davi. As palavras desse salmo transmitem para nós alguns pensamentos que Davi teve naqueles momentos difíceis. Nós vamos considerar o salmo e tirar lições para as nossas vidas. Nos versículos 1 e 2, Davi ele inicia o salmo com uma avaliação da sua situação, frisando aí dois fatos. Ele começa dizendo que ele foi confrontado por numerosos adversários. Depois ele diz que os adversários tentaram desanimar ele com suas expressões de incredulidade, dizendo que Deus não o salvaria. O resto do salmo demonstra que Davi rejeitou esta conclusão dos seus inimigos e ele confiou plenamente em Deus. Não duvidou da fidelidade de Deus, porque até então Deus estava sendo fiel para com ele. Para poder entendermos bem o salmo e tirar lições para nossas vidas, vamos questionar qual deve ser a nossa atitude diante das ameaças do inimigo. Sabemos que temos inimigos espirituais, inimigos invisíveis. Davi estava enfrentando inimigos físicos, mas nós temos no momento inimigos invisíveis e espirituais. Mas sempre teremos inimigos. Então, como nós devemos agir diante dessas ameaças? Olhando para Davi, nós aprendemos aí 3 respostas para o nosso questionamento, 3 atitudes que devemos ter diante das ameaças do inimigo. Qual deve ser a nossa atitude diante das ameaças do inimigo? Nós devemos ter aí 3 atitudes. Uma delas está nos versos 3 e 4, que é confiar em Deus. Confiar em Deus porque Deus é a nossa salvação, porque a salvação vem de Deus, porque do Senhor é a salvação. Então nós precisamos confiar no Senhor. Diz o verso 3: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor,
e ele, do seu santo nome, me responde. Então, Davi, ele, claro, né, estava ameaçado pelos seus inimigos, estava enfrentando uma situação difícil, mas ele não deixou de confiar em Deus. Então, aí ele demonstra claramente que a sua confiança estava firme no Senhor. Então, na vida de Davi, sempre houve porém. Sempre que tinha alguma situação difícil, ele tinha um porém. Aqui no caso, quando disseram que Deus não salvaria ele, ele diz no verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Enquanto os meus inimigos pensam que não há salvação, para mim, eu digo, Davi, né, que está dizendo, porém tu és o meu escudo, tu és a minha glória, é tu que exalta a minha cabeça. Então Davi confiava em Deus. Nossa confiança em Deus faz com que venhamos enfrentar com segurança nossos inimigos, né? Então esta que é a ideia que temos bem clara aqui. Podemos fazer uma comparação aqui. Davi e Saul pecaram, e Davi e Saul confessaram o seu pecado. Lá em 1 Samuel 15, 24, Saul disse, pequei diante de Samuel. Então ele reconheceu o seu pecado. Davi, em 2 Samuel 12, no verso 13, Davi disse, depois do pecado dele, pequei diante de Natã. Agora, o que é interessante aqui, que ambos pecaram, ambos confessaram o seu pecado, mas Saul foi punido pelo seu pecado e Davi foi livre do seu pecado. Qual a grande diferença? Que Davi confiava em Deus. Então, por causa da sua confiança, Deus poupou ele de seu pecado. Então, a ideia é essa que nós observamos. Diante das ameaças dos nossos inimigos, nós devemos confiar em Deus. Esta é a nossa tese. Qual deve ser a nossa atitude diante das ameaças do inimigo? A primeira atitude, verso 3 e 4, é confiar em Deus. Confiar em Deus porque a salvação vem de Deus. A segunda atitude é buscar segurança em Deus. Devemos buscar segurança em Deus porque a salvação vem de Deus. Então, versículos 5 e 6 diz para nós assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O interessante observar aqui que muitas pessoas em nossos dias, elas vivem controladas com remédios para dormir, porque seus problemas, suas dificuldades acabam tirando o seu sono. Observando para Davi aqui, ele tinha muitas razões para não dormir. Ele poderia ficar à noite acordado, preocupado com os seus inimigos, mas ele buscava a segurança em Deus e diz que ele então conseguia dormir. Então, mesmo estando rodeado de inimigos, sabendo que os traidores estavam entre os seus próprios soldados, o seu próprio filho era um inimigo dele, então ele poderia ser morto a qualquer momento, mas ele buscava segurança em Deus e então ele conseguia dormir em meio aos perigos. Então a ideia é que nós devemos confiar no Senhor, entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e Ele cuidará de nós. Então aí, quando o homem confia em Deus, então ele pode, como Davi, descansar em paz. Ele pode realmente ficar tranquilo, diante dos tiroteios da vida, diante das turbulências que enfrentamos no caminhar da vida cristã.
Então, por que as pessoas não podem dormir? É bom a gente pensar, muitas pessoas não dormem por causa do medo. Exemplo, os pobres não dormem com medo de não ter o que comer amanhã. Os ricos não dormem com medo de serem roubados pelos pobres. Os perseguidos não dormem com medo dos seus perseguidores. E os perseguidores não dormem com medo da vingança dos perseguidos. Então, o medo, ele se agita e assusta milhões de pessoas neste mundo. Então, nesta ocasião mesmo, muitas pessoas estão com medo. Medo de perder a vida, medo de perder parente, medo de perder emprego, medo de falir na sua empresa. Então, o medo ele está rodeando e assustando milhões de pessoas no mundo. Mas, observa, Davi, ele buscava a segurança em Deus e ele perdia esse medo, porque ele sabia que Deus cuidava dele. Isaías 43:13 diz assim o Senhor: Eu, o Senhor teu Deus, te amo, ou seja, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então aí Deus dizendo que está conosco, está com os seus servos cuidando e ajudando. Então busque segurança em Deus, porque Deus é a salvação. Então é de Deus que vem o nosso livramento. Continuamos nossa tese e observando aí as respostas. Qual deve ser a nossa atitude diante das ameaças do inimigo? Versículos de 7 a 8 mostra que a nossa atitude deve ser ter certeza que Deus vai salvar você. Então devemos ter certeza que Deus vai nos salvar. Se confiarmos nele, ele vai nos salvar. Verso 7: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então aí, do Senhor é a salvação, é a ênfase que o salmista dá para nós. Então tenha certeza que Deus vai salvar você. Davi, ele faz uma prece fervorosa aqui neste salmo. No versículo 4, ele disse que clamava. Ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor. Aqui no versículo 7, ele apresenta o conteúdo desse clamor. Diz, levanta-te, Senhor, aí, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Então aí é o conteúdo da sua oração, do seu clamor, para que Deus livrasse ele, salvasse ele dos seus inimigos, né? Interessante aqui é que tem uma expressão que muitos podem questionar, porque Davi, ele orou para que o Senhor punisse os seus inimigos, né? Então aí ele usa o termo aí que fere nos queixos, né? Todos os meus inimigos. Jesus Cristo disse que nós devemos orar em favor dos inimigos, ou seja, pelo bem dos inimigos. Lá em Mateus 5:44 fala sobre isso. Seria uma contradição? Não, porque na época de Israel era comum os reis orarem pelos seus inimigos, para que Deus o livrasse e punisse seus inimigos. E também no Salmo é bem claro, a gente vê que os inimigos de Davi aqui eram inimigos de Deus, porque ele chama eles de ímpios, né? Então, se eram inimigos de Deus, Deus podia sim puni-los, tá? Então, aqui nós aprendemos que a salvação, ela é do Senhor, tá? Então, a salvação vem do Senhor. Então, nossa meditação é em cima da ideia do Senhor é a salvação. E a nossa tese é justamente
essa: qual deve ser a nossa atitude diante das ameaças do inimigo? Vimos primeiro que é confiar em Deus, versos 3 e 4. Também vimos que, além de confiar em Deus, nós devemos buscar segurança em Deus. Buscar segurança em Deus está nos versículos 5 e 6. E terceiro e último, verso 6, ou seja, versos 7 e 8, devemos ter certeza que Deus vai salvar você. Ou seja, você deve ter certeza que Deus vai salvar você, ou devemos ter certeza que Deus vai nos salvar, tanto faz a ideia. Então, a ideia aqui é que você deve deixar Deus salvar você, porque a salvação vem do Senhor. Para isso você precisa confiar nele, buscar segurança nele e ter certeza que ele vai te salvar. Então, a salvação vem do Senhor. Deus, ele tem a solução para todos os nossos problemas. Então, ele pode realmente cuidar de nós no meio das perseguições dos inimigos, no meio dos perigos. Ele pode nos guardar e proteger. A ideia é que nós possamos aumentar a nossa confiança em Deus e deixar Ele cuidar de nós, porque é Ele que nos salva, então é dele que vem a salvação. Vamos então entregar nossas vidas ao Senhor e fazer com que a glória dele seja conhecida através do nosso viver. Que Deus abençoe a todos.